Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá. Oi, gente. Boa noite. Vamos chegando à nossa live dessa quinzena. Vamos estar falando hoje sobre estereotipia. Hoje a gente vai conversar sobre essa condição do TEA, do transtorno do espectro autista, né? Hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, Portal Me. Oi, Elaine, chegou, que bom! Hoje a gente vai ter uma conversa aí de um tema muito comentado, né? Com os pais, nos grupos de pais, nos momentos em que eu tenho contato com os pais, eles falam muito dessa questão da estereotipia das crianças e dos adolescentes, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, bom dia pro pessoal do Brasil, boa noite pro pessoal que está aqui no Japão, sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Quero primeiro agradecer ao Portal Me pelo espaço, por novamente estarmos aqui conversando sobre esses assuntos de tão importância, né, para a comunidade brasileira aqui no Japão. Então, obrigada ao Portal Me pelo espaço e pela oportunidade novamente de estarmos juntos aqui. Meu nome é Viviane, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças que precisam de tratamento terapêutico e já desenvolvo um trabalho educacional, só que lá no Brasil já por algum período de tempo, né? E boa noite, Juliana Nakazaki. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje, a nossa live sobre a estereotipia no TEA, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou agradecendo desde já. Então, pessoal que ainda não curtiu o Portal Me, por favor, deem o seu joinha, curtam e compartilhem a live para as informações chegarem em outras pessoas que também precisam ou têm alguma dúvida e precisam saber dessas informações. Então, espero que seja um bate-papo bacana, como tem sido os nossos últimos encontros online. Tá, pessoal? Então, fiquem à vontade, pergunta, dúvida, mensagens vão mandando. Caso não seja possível a gente responder e tá falando durante a live, não tem problema. Deixa escrito que aí depois no particular, o inbox, eu vou respondendo para cada um. Ok, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a questão da estereotipia, tá? Para quem meio que acompanhou a live passada, a gente falou sobre o TOC, né? O transtorno compulsivo, né? Que é obsessivo compulsivo, onde existe muita compulsão em determinado movimento. E aí foi me perguntado, né? E uma das pessoas que estavam falando, eu estava falando sobre TOC e aí me perguntaram sobre as estereotipias. E aí eu combinei para que a gente falaria sobre isso numa outra live e estamos aqui hoje, tá? Então a gente vai remeter algumas coisas em relação ao TOC, mas vamos explicar mais um pouquinho sobre a questão da estereotipia mesmo. Que nada mais é que são um padrão repetitivo de comportamento. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Dúvidas, pode ir escrevendo pra gente ir conversando, tá? Então, Juliana, obrigada. É um assunto que para nós que atuamos direto com as crianças, né, e adolescentes também, que tem o transtorno do espectro autista, é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Então, essa angústia dos pais que eles acabam trazendo pra gente no momento de anamnese ou no momento de um retorno para os pais, do momento terapêutico ou da evolução da criança, sempre nos é questionado muito, né, Juliana? E aí é legal a gente conseguir abrir um espaço para estar falando um pouco sobre isso.
E a questão da estereotipia é uma questão que toca muito na família, em quem convive, porque alguns pais, né, na verdade a grande maioria, eles não sabem como agir quando a criança desencadeia esse processo ou quando ela começa com esses movimentos comportamentais ou de fala, de ação. E aí tem alguns pais que tentam barrar, tem pais que tentam esconder a criança, enfim, né, existem inúmeras coisas que acontecem e isso, né, deixa os pais muito conturbados, eles ficam muito aflitos, na verdade, em relação a isso. E muitos já chegam perguntando, eu posso segurar a mão, né, tentar conter o movimento repetitivo da criança, ou quando a criança começa a girar algo, ou a se machucar, os pais se perdem muito, né, no que fazer naquele momento. Então a gente vai estar conversando, essas dúvidas todas chegam para mim meio que diariamente, né? Os pais sentem essa necessidade de entender, de compreender o que é para conseguir ficar mais tranquilo em relação ao comportamento da criança. E é o primeiro passo, né? Eu acho que o conhecer, o buscar informação, o tentar entender o momento em que isso desencadeia, como que pode ser a família, como a família pode ver esse momento, né? Tem família que repreende, tem família que deixa, e aí às vezes a criança passa um grande tempo naquele movimento repetitivo, um grande tempo só naquilo, por exemplo, um girar, uma roda de carrinho, e aí ela acaba se desligando, né? A gente já tem essa questão do social, né? Que é muita questão do TEA, né? Da interação social, da criança conseguir estar inserida com os outros, dela brincar, da questão do toque, enfim. E aí, nas estereotipias, elas acabam acabam reforçando esse comportamento de isolamento, né? Não que ela não vai acontecer, tá? Porque faz parte, né, do transtorno do espectro autista, a questão da estereotipia. E ela vai aparecer, ela vai desenvolver em algum momento, tá? Geralmente, os pais observam que ela inicia mais ou menos a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e eles conseguem ver melhor, vamos dizer assim, ela consegue ficar mais visível, mais vista lá a partir dos 4 para 5 anos, né? Então, às vezes, os pais falam assim, mas não fazia isso. Então, até um tempo atrás, a criança não girava em torno de si, ela não tinha movimentos de mão tanto como tem agora, e parece que tá crescendo e essas coisas vão aparecendo. E realmente acaba vindo nessa idade, né? Onde as estereotipias acabam ficando mais vistas, né? Ficando mais visíveis mesmo. E aí é onde os pais se desesperam, não sabem como agir, né? Como controlar. Então, a questão da estereotipia, que é um movimento repetitivo, tá? Ele pode ser tanto motor, quanto verbal, quanto no ato, né, uma ação. Tem crianças que desenvolvem uma questão de sempre fazer uma rotina, então tudo que você faz que muda da rotina perturba a criança de uma forma tão grande que ela não consegue se regular, ela não consegue se regular assim, se orientar, se reorientar dentro do espaço. Então, às vezes, uma mudança simples da sala, ou da sala de aula, ou da sala da terapia, ou de casa mesmo, né? Aquilo conturba a criança de uma forma que ela não sabe como agir, né? E aí esse não saber agir, e se a criança, né, tem essa questão de ser não verbal, de não conseguir expressar o que tá entendendo, até as crianças verbais, quando elas estão ansiosas, né, elas estão nervosas, elas não conseguem verbalizar o que ela tá sentindo. E aí, por vezes, vem a estereotipia, ela vem de uma forma mais grave, mais presente, e ela persiste por mais tempo, né? Então a criança faz aquele movimento, o adolescente faz aquele movimento até ele se organizar, até ele se entender, e aquela ansiedade
todo aquele turbilhão de sentimentos da criança, do adolescente, vai se moldando, né? Até ele conseguir entrar no eixo, vamos dizer assim, né? E aí como que os pais, a escola, né? Principalmente a escola, alguns professores ficam perdidos em como conduzir essa situação, se tira a criança da sala de aula, se deixa a criança na sala de aula e conversa com os amigos, enfim. O primeiro passo, que é o passo que os pais fazem, que é procurar saber sobre, entender o que é as estereotipias, que ela faz parte do quadro, né, das crianças e dos adolescentes portadores de TEA, já é um começo. Então, vou conhecer, vou entender para saber como intervir. Nenhuma criança, toda criança com TEA, ela tem as suas especificidades, né? Não existe algo único para todas, então nenhuma delas são iguais, né? Assim como as crianças neurotípicas, cada uma age de um jeito, pensa de um jeito, tem uma opinião, gosta de fazer uma atividade ou não. As crianças neurotípicas, elas também seguem pelo mesmo caminho, vamos dizer assim. O que pede da gente é um olhar especial, uma atenção especial, né? Então, se eu sei que a minha criança, ela tá dentro do espectro, ela já está com esse desenvolvimento de balançar de mão, de girar objeto, de girar no próprio corpo, porque tem criança que às vezes começa com algumas estereotipias, às vezes essa estereotipia ela para e aí vem novas, né? Então, teve uma mãe que até comentou que parece que faz um rodízio. Uma hora que ela acha que parou uma, ela começa a fazer outra estereotipia. Aí, quando ela acha que aquilo vai acabar, às vezes volta a primeira ou muda, né? Então, os pais ficam um pouco sem saber o que fazer, né? E parar esse momento das crianças é um momento que, por hora, ela pode estar fazendo, por ser uma questão que está dando uma sensação prazerosa, ela está tentando se organizar dentro do espaço, dentro do barulho, dentro da sala de aula, enfim, ou às vezes numa terapia, ou um shopping, num parque, em algum lugar assim, porque ela não tem hora para aparecer, né? A criança a todo momento está apta, né? Vamos dizer assim, está disponível, né? Mais ou menos para estar tendo esse tipo de comportamento estereotipado. Existem alguns que são mais vistos, as pessoas conhecem mais, então, né, pega o carrinho e gira a roda do carrinho, ou a questão do ventilador, o girar do ventilador, a criança quer virar a hélice, quer mexer sempre em partes circulares ou partes pontudas, a repetição do comportamento, que também é uma estereotipia de colocar os carrinhos em ordem, né? Como a gente falou também da questão do toque, tem criança que tem o TEA e tem o toque também, então tem os dois juntos. Tem criança que só tem a questão da estereotipia mesmo, ela não vem como transtorno obsessivo compulsivo, não existe a compulsão de fazer, mas o próprio movimento repetitivo, que faz parte, né, do TEA, ele alimenta essa roda, esse momento de sempre fazer aquele movimento, né? E é onde a criança ali naquele espaço tenta se reorganizar, né? Ou então às vezes ela acaba desencadeando esses momentos também, que é pra ela se ela fugir um pouco do que tá, às vezes na própria terapia, quando a gente começa a fazer um jogo, ou a gente começa a fazer uma atividade sensorial, a gente começa a fazer uma atividade com a criança, e aí durante o processo, se aquilo já perdeu o interesse, ela já não quer fazer mais, por vezes ela para, né, a atividade que está sendo feita, o jogo que está sendo dado, e aí ela começa com os movimentos estereotipados. Tem crianças que batem palma, tem crianças que pulam, tem crianças que agacham no chão, levanta para cima, bate palma no ar, crianças que tem a questão da ecolalia, então existe muita repetição da fala, tem crianças que fazem estereotipias de estalar dedo, de girar dedo, enfim, né? Existem vários tipos, né? Parece que cada criança vem
com uma rama, um monte de informações, e aí ela vai fazendo esses movimentos, e aí nas observações terapêuticas a gente acaba vendo alguns movimentos e os momentos onde isso ocorre, né? O que é importante? As pessoas que convivem com a criança, né, com o portador de TEA, entender, saber que por vezes esse movimento é necessário, né, que as crianças precisam desse espaço para eles se organizarem, tá? Porque tem horas que eles estão tão envoltos, né, é uma sensação tão prazerosa de fazer, aquilo traz uma sensação, chega a ser de alívio, de conforto, né? E aí a criança, o adolescente, enfim, permanece naquele movimento. Até os adultos, né, que tem, eles acabam tendo essa questão muito de fazer esse tipo de movimento repetitivo para tentar ou realmente dar uma afastada daquele ambiente onde está sendo extremamente estimulado, seja por luzes, seja por som, seja por música, barulhos muito altos, né? E aquilo dá uma conturbada no cérebro da criança naquele momento, e aí ela acaba, ela volta o olhar para ela, né? Ela volta a olhar para ela, e é onde ela começa a fazer e parece dar um start, aí onde ela começa ou a bater palma, ou bater os pés, ou fazer a questão dos dedos, das mãos, e aí ela entra nesse mundo dela, e ali ela fica, né, naquele momento de repetição e de fazer. As estereotipias, eu falei de algumas, mas elas não existem um padrão para todas as crianças, né? As crianças, eu digo no geral, né? Para todos os portadores de TEA tem um padrão de, por exemplo, que as pessoas conhecem, girar a roda do carro. Nem todas as crianças vão girar a rodinha do carrinho, né? Existem estereotipias que não são todas que todas as crianças fazem, tá? O que a gente tem que atentar nessa questão dos comportamentos, né? Esses comportamentos motores, essas ações e a verbalização. E tem criança que ouve parte de uma música ou de uma propaganda de TV ou de uma orientação de professor, né? Já aconteceu, a gente tem muita criança que chega no espaço terapêutico com repetição de fala da escola. Então parece que o sensei falou algo e aí ela fica com aquela repetição durante a terapia, né? Então essa repetição de fala também, né? E aí ela fica trazendo essas falas, geralmente de algo que aconteceu na escola, ou às vezes de casa, dos pais, às vezes no caminho para terapia, e aí vem também a questão da estereotipia de fala, das crianças ficarem trazendo pequenos trechos, né, pequenas falas, e aí passam às vezes a sessão com essa ecolalia de fala, tá? O que a gente orienta, né, no caso das estereotipias? Ficar atenta, claro, né, nas estereotipias para ver dois itens. Se esses movimentos que a criança faz são inofensivos, né, são essas estereotipias que não causam mal a ela, nem para sua saúde física, né, e assim, não tá entrando em algo sofrível, porque aí a gente já pode suspeitar de um TEA com toque, tá? Então, ficar atenta nessa questão do movimento, se é um movimento inofensivo, né, tranquilo, e se é um movimento agressivo. Então, se a estereotipia é aquela onde a criança se machuca, né, onde a repetição daquele movimento faz com que ela se machuque, aí temos que ficar atenta, tá? Por quê? Porque a gente tem que garantir a segurança física da criança. Então, existem algumas estereotipias que a criança bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão,
E aí ela vai batendo, 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 e ela entra naquele momento em que, se você não faz uma intervenção na hora, ela machuca gravemente, tá? Então, assim, traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, então, né, de tanto aquele movimento acontecer, claro que os pais na hora intervêm, mas como é um movimento que pode aparecer em qualquer horário, é importante, né? Assim como as crianças que têm essa questão da audição e tapam o ouvidinho e fazem que não querem ouvir, tenta abafar o som externo, né? Tem mães que, quando vai para shopping ou para um aniversário, para um parque, alguma coisa assim, colocam aqueles tampões, né, nas crianças, enfim. Acho que tem que tentar. A família, né, é o berço ali, é o que tá mais junto, é o que sabe, né? A família que todos os dias está com a criança, então é importante que esteja atenta, tá? A Helene está perguntando, né? Neste momento, como educadores devem agir dentro da sala de aula, já que os outros alunos também demandam atenção. Sim, né? Isso, inclusive, era uma conversa que a gente estava tendo hoje lá no set terapêutico, era justamente sobre isso, né? Da inclusão que existe lá no Brasil, onde as crianças utilizam uma sala regular, um pouco diferente do que acontece aqui no Japão, né? E aí o professor, por vezes, tem uma sala com um número um pouco reduzido, mas ainda assim é um número grande de crianças, né? E aí tem essa questão de, por exemplo, a criança ter esse comportamento numa sala com ele e 25 crianças, né? Como é que o professor age? Primeiro, informação. Esse professor, ele tem que ser informado pela direção e coordenação da escola, da situação que essa criança está chegando. Tem que ter um contato com os pais, isso é imprescindível, tá? Na sala de aula as coisas explodem, acontece tudo dentro da sala de aula e acaba tudo sendo meio que uma responsabilidade dos professores, né? Então, a formação é importantíssima, tá? No caso das crianças que têm esse movimento repetitivo, essa estereotipia, que elas são inofensivas, fazer um trabalho de conscientização com as crianças da sala de aula. Então, fazer uma leitura de um livro que aborde temas sobre inclusão, assistir alguns vídeos, existem vários vídeos infantis que falam dessa questão do amigo, da socialização, da conversa. Então, é uma forma de chegar, e chega muito bem nas crianças, tá? Então, dentro da escola é um caminho trazer a realidade do novo amigo para as demais crianças na escola, né? Então, é um caminho de você trazer a sala, porque aí o que acontece? Essa responsabilidade, ela não vai sair do professor, claro, ela vai continuar sendo do professor, mas quando ela tem uma sala de aula, amigos dessa criança, né, que entendam essa condição e que ali cria um laço de amizade, gera um carinho, gera um afeto, ela tem o olhar dela e mais o olhar de 25 crianças sobre ele, né, de cuidado sobre ele, então ajuda muito, né, a sala de aula ser uma sala receptiva. As crianças têm que entender que existem crianças que demandam um pouco mais de atenção, que tem criança que às vezes não quer brincar, no caso da socialização do autista, que fica muito comprometido, e fazer um trabalho de conscientização. Para o professor que trabalha com criança e que tem crianças, muito comum isso no Brasil, uma especialização ajuda muito, até para saber na forma de intervir, de como a gente fica até com receio de tocar na criança, tá? Isso até nós terapeutas, a gente sempre busca o melhor manejo para que a criança não continue com aquele movimento, para que ele não se machuque. Então, exige muito de quem está com a criança, tanto a equipe de professores e a escola, não só a sala de aula, isso vai para além da sala de aula, é a escola num todo, né? E quanto em casa também, com os pais, familiares, as pessoas do meio social que essa criança convive,
É interessante saber como é essa condição, o que é essa condição, por que ele faz tanto movimento, né? Então é legal as pessoas terem o conhecimento para olhar e não julgar, né? E não confundir, porque o TEA, ele não é igual assim, a alguns tipos de síndromes que você às vezes olha e vê fisicamente que a criança realmente tem uma síndrome ou não, né? Até às vezes a criança passa pra vocês, não vê nada, não, né? Aí de repente ela entra em crise e o pai fala, nossa, olha, é mãe educada, o pai não, as pessoas de fora, né? Começam a julgar sem saber o que acontece, né? E então é importante que o ciclo de amizade desses pais as pessoas saibam. Então esse negócio de ficar escondendo, né? Ah, eu não vou falar pra ninguém que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, ou que minha filha tem, ou que meu filho não tem, dificulta muito o tratamento, porque dificulta a aceitação da família e dificulta todo o convívio social da criança, tá? Então, o primeiro passo é as pessoas conhecerem o que é, saberem que existe, que isso vai existir, né? Tentar entender esse momento onde essas estereotipias aparecem. É difícil, mas assim, tem que deixar um pouquinho de lado essa questão do vai todo mundo olhar, você tá se balançando, você tá batendo palma, ou você tá rindo, né? Existem algumas crianças que começam a sorrir, assim, sem motivo aparente, né? E as estereotipias, elas não têm um fim próprio. Elas acontecem sem uma razão de ser, né? Então começa a bater palma e não tem nada, não teria nada para bater palma, por exemplo. Ou então a criança começa com esse movimento de pular, põe as mãos no chão e pula, põe as mãos no chão e pula. Então existem algumas técnicas que a gente acaba utilizando, né? Existem algumas dicas de como a gente pode fazer a criança entender que não é o momento, né? Na minha vivência na terapia, quando a gente tá no meio de uma atividade, ou tá começando, ou tá terminando, e aí ocorre sim dos movimentos estereotipados virem e ele meio que me pega a criança pra ele, né? Então eu preciso fazer com que saia, eu sei que ele tá ali, que às vezes tá mais prazeroso do que a atividade em si, mas eu preciso trazê-lo pro social, eu preciso trazê-lo para troca de olhares, para troca de turnos. Agora eu faço, agora você faz, agora é minha vez, agora é sua vez. Então eu preciso trazer a criança para esse espaço, né? E aí eu tenho que nesse momento onde ela tá trazendo esse movimento estereotipado extremamente forte, eu procuro oferecer algo. Se é de mão, trazer algo para uma massinha, uma bolinha de apertar. A gente trabalha muito com as garrafas sensoriais, né? E aí as garrafas sensoriais, ela tem surtido muito efeito com as crianças. Então, começou com movimento de dedo, ou começou a se morder, ou começou... tem crianças nesses dois tipos, né? Nesses dois movimentos que fazem, os inofensivos e os agressivos, né? Os agressivos, tem criança de tanto bater o dorso da mão na parede, no chão, na mesa, no brinquedo, onde for, né? No armário, enfim. Chegam pra gente com essa partezinha aqui toda machucada, né? Por quê? Porque é uma das estereotipias agressivas que machuca e a criança faz demais. Então vem com um monte de calinho, forma uns calos aqui, né? E aí você vê que aí realmente a gente precisa realizar uma intervenção porque já tá machucando fisicamente a criança ou adolescente, enfim. E aí a gente precisa intervir. No momento que ele começa a fazer essa batição de mão, né, nas paredes, no chão, enfim, eu sempre ofereço algo para que ele possa tirar o foco dessa atenção, desse momento da estereotipia, para que ele dê uma esquecida, vamos dizer assim. Então, ou a garrafa sensorial, onde tem os objetos lá dentro, e aí tem aquele movimento da água, né, que ajuda também a eles a se concentrarem, se autorregular, se reorientar, vamos dizer assim. Bolinhas, aquelas bolinhas de fisioterapia, que é para
movimentar a mão, dedo, ou eu dou um brinquedo, ou eu dou um objeto de encaixe, uma coisa de montar. Enfim, eu sempre procuro ocupar as mãos, né? Então, tem crianças que têm o movimento de bater a mão na cabeça, né? E aí bate, e chega a bater e é um barulho muito alto, muito forte. E eles não param, né? Então, é importante a gente desviar essa atenção para um outro foco, para um outro momento. E aí prevenir, né? Claro, tem crianças e adolescentes que com esse movimento de bater a cabeça na parede, como não tem hora, né, para essas coisas acontecerem, tem mães que fazem uso de capacete, fazem uso dos tampões, né, no ouvido, em ambiente muito assim. Tem mãe que usa óculos na criança por causa da questão da claridade, da luminosidade. Então, tem mãe que às vezes vai para um espaço, para um shopping, para um hospital, onde são ambientes muito claros, ou mercado, e a mãe acaba colocando o óculos de sol para conseguir levar a criança. Então, a forma com que vai conduzir, o melhor, claro, é os pais conseguirem se orientar para conseguir orientar a criança. Então, sabe que vai para um lugar e que em determinado lugar esse comportamento aparece, ótimo, ela vai lá e já se previne antes de fazer. Então, como que a gente consegue reduzir a estereotipia, né? A gente reduz a estereotipia a partir do momento que eu reduzo a estimulação que ela tem. O momento o que pode estar acontecendo para que ela se estimule além do que deve, ou se não estimule, às vezes a não estimulação também faz ela entrar, porque não tem nada interessante, não tem nada pra ela fazer, ela acaba fazendo os movimentos estereotipados, porque aquilo lá, né, o autista já tem essa tendência à repetição, que isso já é uma condição do autismo, né? A tendência à repetição. E aí, quando ela tá ociosa e ela tá sem fazer nada, às vezes ela se volta para si mesma, e é onde ela começa com esses movimentos, e aquilo vai indo e ela vai fazendo, e aí quando a gente vê, a criança está num canto, isolada do grupo, ela não consegue aprender, porque ela passa tanto tempo pensando e fazendo aquilo, que ela não consegue trazer a sua atenção para outras coisas, né? Trazer a sua atenção para outros movimentos de interesse. Então, quando na terapia elas começam a ter esse tipo de comportamento, geralmente o que eu faço? Eu utilizo algum sinal sonoro. Então, ou eu falo, está tudo bem, né? Para até a criança conseguir me olhar e pegar essa fala. E aí ela para, né? As que já estão em tratamento comigo, eu consigo, através da fala, é um sinal verbal que eu dou, né? De está tudo bem, e aí ela vai diminuindo aquilo e volta para a atividade central. Ou sinais de não, de bubu, enfim. Tem gente que utiliza de cards, né? De sinaizinhos, de que sim, de que não, ou de certo ou errado, enfim. Tem uns que fazem o verde e o vermelho, né? Para a criança visualmente entender que agora não é hora e agora pode, agora não é hora e agora pode. Então, existem técnicas e cada um acaba utilizando aquela que dá o resultado com a criança. Como que eu vou saber se deu resultado com a criança? Fazendo, né? Eu preciso fazer para a criança saber que aquilo ela vai conseguir ou não vai conseguir me dar um retorno, tá? Então, a gente só consegue saber fazendo. Não existe uma tabelinha, né, que eu consiga falar, olha, faça isso, faça aquilo outro, que você vai ter um retorno positivo. Não dá pra gente saber, porque como a gente falou, cada criança é única e cada movimento estereotipado acaba sendo único, e a gente acaba, às vezes, o que funciona pra um, não funciona pra outra criança, tá? Ou pra outro adolescente. Então, a gente precisa primeiro tentar entender esse momento, né? Os pais têm que ter um pouco de calma, tá? Na hora que começa com esses comportamentos motores repetitivos, como eu falei, essa questão verbal, repetição de fala, ecolalia, a gente tem que ter uma calma de primeiro momento, não sair brecando, travando esse tipo de comportamento da criança. A conscientização é extremamente importante, então a consciência de quem tá junto, de quem tá por fora, é importante ter essa consciência de que isso faz parte, tá?
que a criança não tá tendo aquele comportamento porque a mãe não ensinou ou o pai não ensinou, porque isso não tem a ver com educação moral, tá? Nem educação escolar, então isso é muito além, é um transtorno psíquico, enfim, ele faz parte mesmo do TEA, então é algo que a gente precisa compreender, na verdade, né? Porque é uma questão que traz prazer para a criança, dá uma sensação prazerosa, ela tenta se regular naquilo. Então é importante que quem está ao redor entenda, claro, buscar atendimento, ajuda terapêutica, isso é importante, né? A gente sabe que em todos as crianças, pelo menos aqui com 1 ano e meio, 2 anos, a gente já começa a fazer um trabalho de intervenção, né, nas crianças que buscam auxílio, nos pais que buscam auxílio, buscam ajuda, e as crianças acabam tendo esse tipo de atendimento. Então, desde pequeno já ir trabalhando essa questão do comportamento, do que é certo, do que não é, adequação de comportamento, né? Isso faz parte dentro da terapia e as crianças vão conseguindo, dentro de todas essas dificuldades que elas têm, elas vão conseguindo se elaborar, se organizar e entender as coisas que estão acontecendo com elas mesmas, né? Então é importante desde cedo ter uma ajuda especializada, ter pessoas que contribuem para o desenvolvimento, para auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Porque tem algumas estereotipias que atrapalham muito a questão da aprendizagem, né? Então as crianças acabam destinando tanto tempo para esse comportamento repetitivo que ela não consegue focar em outras coisas. Então a parte do aprendizado ela acaba ficando em segundo plano, né? E a gente sabe que isso não é bacana. As crianças precisam, sim, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento social, do desenvolvimento escolar, isso faz parte, todas as crianças têm o direito a isso, né? E por que não as crianças com TEA, né? Então isso não é uma justificativa, tá? Então saber conduzir esses momentos, tanto em sala de aula, quanto em casa, quanto em sociedade, ele é fundamental, tá? E entender, né, que a estereotipia, ela existe e a gente tem que saber ter um olhar diferenciado para ela, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar me procurando aqui mesmo. Curtam a minha página NeuroKids, lá tem algumas informações que eu falo bastante sobre essa área de neurodesenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento cognitivo, escolar, enfim. E aí busquem as informações lá, que é bem bacana, vocês vão conhecer, dá pra gente ter uma ideia de bastante coisas, ok? Quero agradecer a presença de todos vocês, obrigada pela participação aí, eu espero vocês na próxima live. A gente vai estar conversando mais um pouco daqui a uns dias, ok? Obrigado a todos e até a próxima, pessoal!